pessoal, aqui é o professor Luciano e hoje nós vamos para a nossa sétima aulinha do nosso curso de Química e o assunto será estrutura da matéria. Átomo. Definição: porção indivisível da matéria. Agora nós vamos falar um pouco sobre a teoria atômica de Dalton. Ela nos diz que o átomo é indivisível, diferentes formações do átomo geram moléculas, e a matéria é formada por entidades muito pequenas chamadas átomos. Elemento químico. Átomos do mesmo tipo, ou seja, quimicamente iguais, são agrupados no mesmo conjunto. A esse conjunto chamamos de elemento químico. Representação: primeira letra do nome do elemento em latim. Exemplo, o enxofre. O nome em latim do enxofre é sulfuro. Então, o enxofre em latim se chama sulfuro. Começa com S. Então, o elemento químico do enxofre é representado pela letra S. Outros exemplos: o elemento químico ouro é representado por AU, o mercúrio por Hg, o hidrogênio por H, o oxigênio por O, o carbono por C, e o elemento químico chumbo é representado pelas letras Pb. Molécula. O que é uma molécula? É uma associação de átomos pertencentes a um mesmo elemento químico ou elementos diferentes. Exemplo, a molécula da água, que é representado por dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. A molécula de água tem a seguinte fórmula: H2O. Já a molécula de ozônio é formada apenas pelo elemento químico oxigênio. A fórmula da molécula de ozônio é O3. Substâncias puras simples e puras compostas. A substância pura simples não sofre decomposição em outras substâncias ao sofrer a ação de agentes físicos externos, como a luz, o calor, a eletricidade, etc. Exemplos: hidrogênio, o ferro, o carbono e o iodo. Já a substância pura composta sofre decomposição em outras substâncias ao sofrer ação de agentes físicos externos, como a luz, o calor, a eletricidade, etc. Exemplo: a água. A água, sofrendo a ação de um agente externo, se transforma em hidrogênio mais oxigênio. Então aqui nós temos o H2O sofrendo a ação de um agente externo, se decompõe em hidrogênio e oxigênio. Alotropia é a capacidade do elemento químico em formar substâncias simples diferentes. Exemplo, o carbono. O carbono pode se transformar em grafite e diamante. Elas são substâncias puras simples, mas com diferentes arranjos de carbono. O grafite é um arranjo pouco mais frágil do carbono, né? Usado em lápis, lapiseira,
E o diamante já é um arranjo mais compacto, né? Mais duro. E para mexer no diamante, só se ele for lapidado. Não? Outro exemplo de alotropia, o oxigênio, que nós podemos formar o oxigênio comum, que é o O2, e o ozônio, que é o O3. E outro exemplo é o fósforo. Podemos formar fósforo branco, cuja fórmula é P4, ou fósforo vermelho, cuja fórmula é PN. Tá ok? Até a próxima aula.